Betty Grafstein disse pela primeira vez ao público como seriam as alegadas agressões de José Castelo Branco desde o início do casamento, há 28 anos. A socialite de 95 anos acusou Castelo Branco de violência doméstica em maio, após um suposto episódio que terá acontecido no hotel onde estavam instalados em Portugal e que a terá levado ao hospital, com lesões. É esta alegada agressão que está a ser investigada pelas autoridades portuguesas. Mas, numa entrevista à Vanity Fair norte-americana, Betty descreveu o que considera ser uma relação de violência, abuso. Ele estava sempre a dar um soco quando eu menos esperava, contou Betty à Vanity Fair numa entrevista em junho, recordando um incidente, deu-me um murro na cabeça como se eu fosse uma bola de futebol. O abuso começou desde o início, disse Betty. Apesar de ser clara naquelas palavras, ao longo da entrevista Betty teve um momento que pareceu confusa e até o filho, Roger Basile, foi obrigado a recuar nas suas declarações iniciais de que a mente da mãe estava ótima. Quando perguntei pela primeira vez como é que ela tinha ido parar ao hospital, ela disse, ele empurrou-me pela janela, confirmando que se referia a José. Depois, Betty lembrou-se de algo diferente. Estava à entrada do hotel quando José me empurrou por 3 lanços de escadas abaixo, descreveu a jornalista Alice Innes. A autora do texto continuou a insistir na conversa com Betty, acrescentando que visitou o hotel em questão em Portugal, não tinha 3 lanços de escadas em nenhuma das suas entradas, comentou. Perguntei se Betty não estaria a falar de 3 escadas individuais. 3 andares, disse Betty novamente, irritada por a ter questionado. Foi então que Roger admitiu a confusão da mãe nos relatos. Ela está sempre a falar de escadas, mas quando me contou isto disse que ele a tinha empurrado de uma janela. Foi por isso que me custou acreditar que fossem 3 andares. Achei que ela estaria morta de certeza, afirmou Roger. No entanto, o filho de Betty acusou o padrasto, José Castelo Branco, de agressões continuadas, afirmando que teve conhecimento da alegada violência doméstica no final da década de 1990, após receber avisos dos amigos de Betty em Portugal. Quando lá cheguei, ela estava toda negra, desde as nádegas até ao pescoço, onde José a derrubou e continuou a pontapeá-la no chão. Roger Basile afirmou que Betty lhe contou que José era agressivo com ela e que durante anos tentou tirar a mãe daquele cenário, comentou. Ela sempre aceitava o José de volta. Esta versão inclusive é o que os advogados de Betty em Portugal já revelaram que vão tentar provar. A situação é grave ao ponto de nós podermos falar de uma atividade continuada. E, a partir do momento em que falamos de uma atividade continuada, no sentido em que se verificou e materializou mais do que uma vez, isso demonstra que não se tratou de um ato excepcional e muito menos se tratou de uma ação negligente por parte do seu marido. Isto passou-se, sim, de mais um episódio numa vida a 2, marcada também por episódios de violência deste género, alegou o advogado Alexandre Guerreiro no programa TVI, Em Cima da Hora. José Castelo Branco negou as acusações de violência doméstica e já tentou dar a entender, em entrevistas recentes, que Betty estaria a ter alucinações. No dia anterior ao entrar no hospital, ela não reconheceu Guilherme Castelo Branco, e é ele que dá o jantar quando estou a fazer show, contou no 2 às 10.